Vuelta à Espanha 2021, quarta etapa, 166 km no calor da emoção. Olha o que eu acabei de receber. Tá ali na sala. Uma caixa da Soul, Made in Brazil. Eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso, porque esse vídeo é para falar sobre a Vuelta à Espanha. Mas, como essa bicicleta que vocês estão vendo na imagem é uma homenagem às 3 grandes voltas, é uma colaboração entre o Powerlink Bike, Clique de Mídia e a Soul. E essa bike está disponível para ser comprada no site da Soul. Então vocês podem entrar lá, eu vou falar um pouco, vou fazer um vídeo para falar sobre todos os detalhes dessa bicicleta. Ela tem vários detalhes, apesar desse visual clássico na lateral, e o grande desafio era fazer com que uma bicicleta combinasse tantas cores distintas, mas ao mesmo tempo que ela não fosse um carnaval, que fosse uma bicicleta que você olhasse ela de lado, uma bicicleta sem muitas cores necessariamente, mas aí conforme você vai passeando pela bicicleta, você vai descobrindo que ela possui referência às 3 grandes voltas e a todas as jerseys, o que é muito bacana. Além disso, como é uma edição especial, você pode acrescentar o seu nome, ou o nome de quem você quiser, você pode homenagear alguém, você pode dar de presente para o seu namorado, marido, esposa, para o seu cachorro, para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem você quiser. Você pode incluir o nome e o seu número da sorte, data de nascimento, a data que você começou a pedalar, o que você quiser. E essa plaquinha, ela é exatamente o mesmo desenho da plaquinha que eles usam no World Tour. É uma bike que ficou muito bacana. Além disso, para fazer com que a experiência seja mais incrível, quem comprar a bicicleta vai receber esse quadro, na verdade, essa arte que pode ser enquadrada, é feito num papel, a qualidade da impressão e do papel é para ser enquadrado, que é o que conta a história do processo de colocar todas essas referências de cores que vocês estão vendo dentro de um quadro. E como que a sua sala pode ficar? Exatamente assim. Caso você não goste desse estilo de sala, a bicicleta e o quadro pode ser o mesmo, você muda, um estilo mais... É isso aí. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre essa bicicleta, tá? Mas de qualquer forma, entrem no site da Soul e tem todas as informações das bicicletas edição especial, tá? O preço, a garantia vitalícia, o que faz muita diferença e etc. Etapa de hoje, 166 km. O único elemento estratégico que eu acho que, na verdade, no final das contas, não interferiu muito, os 800 metros finais do sprint, que eram 800 metros finais com 3,5% de inclinação, mas eu, sinceramente, acho que isso não influenciou muito no... Não aconteceu nada de muito diferente em relação a algum atleta perder tempo ou se enroscar por conta dessa inclinação. Talvez tenha favorecido a característica de alguns atletas, mas não de forma tão evidente. Fuga do dia, 2 atletas da BH Burgos e um atleta da Euskaltel. Saudade desse uniforme laranja da Euskaltel. E a Want Coupé, que não precisou estar na fuga porque eles têm a camisa vermelha. Então é essa imagem linda de uma equipe não World Tour com a camisa vermelha na cabeça do pelotão. É linda a imagem, mas os caras têm que pedalar, meu. É desgastante. O processo é desgastante. Sprint intermediário, não houve disputa nervosa para coletar os pontos dos sprints, mas de qualquer forma houve uma disputa estratégica. No dia de ontem, eu comentei da entrevista do Jakobsen, que ele disse que ele falou assim, que ele não deveria ter saído no sprint intermediário, que ele passou por um aclivezinho, por uma subida que a perna deu uma inchada, que ele deveria ter feito uma etapa mais conservadora, na terceira etapa, na segunda etapa, né? E hoje ele fez exatamente isso, ele ficou escondido, largado não, ele ficou escondidinho lá no meio do pelotão. A Quickstep mandou a atleta para frente para coletar pontos, para impedir com que o Philipsen, que está ali passando no pórtico com a camisa verde, para impedir com que o Philipsen acumulasse muitos pontos, assim como o Michael Matthews. Então a Quickstep mandou caras para coletar o ponto em nome do Jakobsen,
que decidiu não ir para o sprint intermediário, porque ele, segundo ele mesmo, isso comprometeu o sprint dele na segunda etapa. Faltando 15 quilômetros, o pelotão começou a ficar bem nervoso. Novamente a Groupama, a Française des Jeux, aparecia na frente do pelotão. Talvez eles tenham... A impressão que eu tenho é a mesma que eu tive na segunda etapa. Eles foram para frente muito cedo, muito forte, e na hora que eles realmente precisavam ter uma presença marcante nos 2 quilômetros finais, eles já não estavam mais lá. Esse foi o momento que a fuga ia ser neutralizada, 13,8 quilômetros, eles passaram mais de 150 quilômetros pedalando junto, trocaram ideia, trocaram Instagram, ficaram amiguinho, hashtag, coraçãozinho, fizeram tudo para todo mundo, foram neutralizados. E aí começava a disputa entre posicionamento das equipes que lutam pela classificação geral e o posicionamento das equipes que lutam pelo sprint. Os 10 quilômetros finais, ou na verdade, dos 10 quilômetros finais aos 5 quilômetros finais, eu acho que é o momento mais intenso. Como vocês podem perceber na imagem, o pelotão fica super compacto, todo mundo fazendo força, ninguém sobrando ainda, guidão batendo guidão, e isso dura dos 10 aos 5 quilômetros finais. Conforme esses atletas vão revezando, as equipes vão perdendo força, porque esses atletas que revezam, que vão pro fundo, pro rabo do pelotão, eles não conseguem mais fazer força, então dos 10 aos 5 fica gordo, dos 5 ao sprint final o pelotão vai dando uma alongada, eu vou tentar mostrar isso. 9,4 km, olha o pelotão como tá gordo, todo mundo junto, daí começa essa divisão, ou equipes da classificação geral e equipes do sprint, todo mundo tentando encontrar o melhor lugar na estrada. Dentro dos 6 km finais começou a haver uma divisão, como vocês podem perceber nessa imagem, a Movistar está no meio. Existia a especulação, segundo os comentaristas, eu não sei, segundo os comentaristas, de que o Valverde poderia fazer alguma coisa. E essa etapa, o final especialmente, talvez fosse para o Valverde. Talvez. Eu acho que era muito mais para os sprintistas mesmo, porque esses 800 metros finais com 3,5% de inclinação não abalou os sprintistas. E também não favoreceu o Valverde, por exemplo. Mas eu quero acreditar que a Movistar estava ali simplesmente para proteger a classificação geral. Do lado direito tem a Quick-Step, do lado esquerdo tem a Alpecin-Fenix. Quick-Step e Alpecin-Fenix, ambos para os sprintistas, para o Philipsen e para o Jacobsen. A Movistar ela tem que decidir. E aí, eu continuo no meio fazendo força sozinho ou eu escolho um dos dois lados? Qual que é o lado que a Movistar escolhe? Geralmente o lado da equipe mais forte, que para o julgamento deles é a Quick-Step. Então vai para o ladinho da Quick-Step, fica mais protegido. Daí a Alpecin-Fenix está lá no outro extremo, medindo forças com a Quick-Step. É bem interessante. Eu gosto mais dos 10 aos 5 km finais do que os 5 km finais. Tá vendo? Quando eles começam a caminhar para entrar na zona neutralizada, que são os 3 km finais, daí o pelotão, tá vendo? Como ele dá uma alongada, num pelotão gordo, extremamente rápido, ele começa a perder vários ciclistas, eles começam a entrar nos 3 km finais, alguns atletas começam a ficar meio que na zona de conforto, não vão mais acelerar, e daí o pelotão dá uma alongada para depois dar uma outra cacetada. Aqui do lado esquerdo aparece a Jumbo-Visma e a Ineos, classificação geral, e nesse momento as equipes dos sprintistas deram uma recuada, tá vendo? Eles nem aparecem, não tem nem equipe de sprintista. Tem Jumbo-Visma, Ineos, Trek, Movistar, e a Groupama continua ali entre a Trek e a Movistar. É bem curioso esses 3, 4 quilômetros finais. Dentro dos 3 km finais, eu acho que foi quase que precisamente dentro dos 3 km finais, o Taramai, camisa vermelha, caiu, ou seja, ele não perdeu tempo, pelo que parece não foi uma queda grave, ele não machucou, não ralou muito, tem uma outra imagem dele aqui, dá para perceber que ele não, quando ele volta para a bicicleta, tá vendo, não está muito ralado, dá a impressão que ele não está muito ralado. Eu não sei qual que pode ter sido o impacto dessa queda. Mas quando aparece 1,6 km ali, é o pelotão que está lá na frente andando a 60 por hora.
Ele esperou entrar nos 3 km para se jogar no chão. Brincadeira, nenhum atleta ia se jogar no chão, e eu espero que ele não tenha se machucado e que isso não tenha comprometido a luta dele para se manter com a camisa vermelha, porque vai ser bem interessante. Taramai voltou para a bicicleta, Alpecin Fênix, bateu cabeça, saiu o ciclista para todo quanto é lado, daí o embalador deixou o Philipsen para trás, daí o Philipsen, do jeito que ele é chiliquento, mas escuta o Philipsen entrando no ônibus, dando chilique, que senão ele teria ganho, que a equipe não tá nem aí para ele, que ele vai trocar de equipe, que Philipsen é chiliquento, Enfim, Philipsen chilicou, e quem fez a diferença para a felicidade de todos foi o Fábio Jacobsen. Foi engraçado que vários ciclistas foram cumprimentá-lo após a vitória, porque o que aconteceu com ele do tombo, o acidente envolvendo o Groenewegen, ou causado pelo Groenewegen, foi algo realmente muito feio. O processo de recuperação do Fábio Jacobsen foi bem longo, e é muito bacana vê-lo vencendo novamente. Calma aí, antes da classificação geral, Jacobsen, Arnaud Démare, da Groupama, né? E eu falando mal da Groupama, e tá lá o cara em segundo. Afinal de contas, chegar em segundo num sprint forte desse, então talvez eu esteja falando mal de forma equivocada. Eu não tô falando mal, mas falando mal da Groupama. Eu gosto muito da Groupama. Eu acho que a Groupama é um dos uniformes, vocês que são os estudiosos, eu acho que a Groupama é um dos uniformes mais clássicos e com menos alterações estéticas da primeira versão até hoje. Me fala se é verdade. E no outro vídeo eu comentei sobre o acúmulo das camisas, né? Então é por ordem de importância. Eu não sabia, eu sabia obviamente da classificação geral. Se você tem a classificação geral e acumula outras camisas, a prioridade é a classificação geral e você cede a camisa para quem está em segundo na pontuação da determinada camisa. Mas eu não sabia o que acontecia, por exemplo, se o cara assumisse de Rei da Montanha, no caso da Volta à Espanha, a branca de pelota vermelha e a verde, se ele poderia escolher. Não. A de sprintista é mais importante, ou está na ordem de prioridades, é a classificação geral, sprintista, Rei da Montanha. Então, se o cara acumula sprintista e Rei da Montanha, ele vai vestir a de sprintista e vai passar o Rei da Montanha para o segundo na classificação. Então, esse foi o resultado do dia. Extremamente feliz com Jacobsen, a Quick-Step também super feliz, e essa foi a classificação geral, que não mudou nada, e o grande beneficiado do dia, ou o grande sortudo, um doce amargo do dia, foi o Taramai, que teve uma queda. De novo, eu espero que não tenha acontecido nada de mais grave e que ele esteja super bem para defender a camisa vermelha amanhã. Eu acho que é isso em relação à classificação geral. A gente vai falar mais, principalmente a partir da quinta, sexta etapa, e seria muito, mas muito legal que essa Volta à Espanha nós tivéssemos, se não todos, mas a grande maioria dos ciclistas que estão lutando pela classificação geral até o final da Volta à Espanha. Que nós que a gente não perca ciclistas importantes com tombo ou com alguma coisa que não seja a competição entre eles. Eu acho que é isso. Não esqueçam de passar no site da Soul para vocês se informarem sobre a bicicleta especial das grandes voltas, certo? Abraço, tchau, até amanhã.